Olá pessoal, vocês sabiam que é possível viver de renda de aluguel sem ter que comprar um imóvel? Pois bem, os fundos imobiliários são uma ótima opção para essa modalidade, sem mesmo você se preocupar com condomínio, IPTU, reforma. E fica comigo até o final do vídeo, pois eu vou te dar 8 dicas fundamentais para que você possa começar a ser um investidor em fundos imobiliários a partir de hoje. E se você é novo aqui no canal, está chegando agora e não é inscrito no canal, não custa nada pedir, né? Então, se inscreve no canal, já dá o joinha de curtir, não espera acabar o vídeo não, dá o joinha logo de curtir, porque depois você começa a se empolgar aqui com o assunto e acaba esquecendo de dar o joinha e já vai pular para outro vídeo. Então dá logo o joinha de curtir, porque dá trabalho para preparar esse conteúdo de forma bastante detalhada para vocês, então nos ajuda, dá um joinha, depois compartilha esse vídeo para o seu amigo, sua família que tem interesse sobre esse assunto. Bom, os fundos imobiliários são uma espécie de condômino onde vários investidores se reúnem e fazem aplicações para a construção de imóveis. E logo depois esses imóveis têm como o objetivo serem alugados ou arrendados. E os rendimentos dessas alocações e arrendamentos são divididos por partes iguais de acordo com que cada um investiu no empreendimento. Então, basicamente, essa é a essência do fundo imobiliário. E quem aplica em fundos imobiliários, na verdade, está comprando cotas. É como são divididos os fundos imobiliários ou frações. Então, quando um investidor compra uma cota de um fundo, ele não tem nenhuma responsabilidade legal sobre aquele empreendimento, pois essa responsabilidade é única e exclusivamente do administrador do fundo, ou seja, da instituição financeira que faz a manutenção dessa carteira. Pois o fundo imobiliário, diferentemente do imóvel físico, te dá a possibilidade de você comprar essas cotas e a partir do momento que você faz a aquisição dessas cotas, todo mês você tem um rendimento sobre os aluguéis e os dividendos desse empreendimento. Então é uma boa forma de você diversificar e cada vez mais os fundos imobiliários vêm se tornando uma modalidade bastante popular entre os brasileiros. E para entender melhor como é que funciona a dinâmica dos fundos imobiliários, é preciso entender alguns conceitos básicos antes de você começar a investir nessa modalidade. Por exemplo, o fundo imobiliário ele é partilhado por cotas ou tickets. Cada fundo imobiliário ele tem a sua representatividade na Bolsa de Valores através de um código. Esse código é sequenciado por 4 letras maiúsculas, seguida do numeral 11. E os fundos listados na negociação de balcão da B3 também tem no final da sigla, após o numeral 11, a letra B. Os fundos imobiliários são um tipo de investimento bastante democrático pelo seu valor de aplicação. O fundo imobiliário você consegue fazer investimento pouco menos de R$100, na casa ali dos 80, 88 até 100 e assim por diante. Você consegue fazer investimento comprando uma cota. Então é um valor bastante democrático e qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de investimento, desde que entenda o que de fato esteja comprando, analisando esse tipo de investimento de forma bastante criteriosa, você consegue ter ganhos bastante interessantes todo mês e fazer sim uma composição da sua renda mensal. Os fundos imobiliários também têm 2 tipos de custo que vale a pena você se atentar bem antes de fazer investimento em qualquer fundo imobiliário. Primeiro é a taxa que é cobrada pela manutenção desse fundo. Também pode haver taxa sobre a performance que é calculada com base no desempenho do fundo. E se o desempenho for maior ao índice calculado inicialmente,
uma parte dos ganhos fica com o gestor. Também fique atento nas taxas cobradas na negociação, tanto de compra como na venda dessas cotas, pois algumas corretoras costumam cobrar pequenas taxas nessa negociação de compra e venda das cotas. Então procure saber se a sua corretora ela cobra essa taxa, e se cobrar, procure uma corretora que não cobra esse tipo de taxa. No mercado tem diversas corretoras e a maioria delas não cobram taxa de compra e venda de fundos imobiliários. Então fique atento também a isso, pois os seus ganhos podem ir pelo ralo através dessas pequenas taxas. Sobre os rendimentos, o fundo imobiliário fazem pagamentos periódicos. Porém, por lei, eles têm por obrigação de fazer pagamentos semestrais. Mas a maioria dos fundos optam por fazer esse tipo de distribuição mensalmente, o que gera uma receita recorrente para os investidores. Pessoal, fazer um break aqui rapidinho. Eu já falei como funciona o fundo imobiliário. Falei sobre rendimento, valor mínimo, cota, como eles são listados na bolsa. Aí você deve agora estar se perguntando: Gesiel, você quer me dizer que eu posso ser dono de um grande empreendimento famoso na minha cidade? Obviamente que sim, não só na sua cidade, mas espalhado pelo Brasil. Ou seja, pouco menos de R$100, você pode comprar um fundo que administra o shopping da sua cidade. Ou seja, que administra um empreendimento bastante famoso, comercial na sua cidade. Talvez você não sabia que existia essa possibilidade. Com tão pouco, menos de R$100, você consegue fazer um investimento em grandes empreendimentos que talvez estaria fora do seu alcance. Ser um dono de um shopping, ser um dos donos de um prédio empresarial, de uma universidade, de um hospital. Então, eles administram vários empreendimentos que você pode ser um dos donos, inclusive também até galpões logísticos. Hoje a gente sabe que há um crescente mercado de galpões logísticos, mediante também o crescimento de outros mercados, como também o e-commerce. Então, há um movimento que proporciona cada vez mais o crescimento dos fundos imobiliários. Então, se você não conhecer dessa modalidade, espalha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, e sim essas pessoas começarem a ter uma visão mais ampla sobre investimento de forma democrática pelo valor que custa o fundos imobiliário. Mas não para por aí. Vamos seguindo aqui sobre os critérios a serem avaliados. O critério adiante, nós vamos falar um pouco sobre imposto, a parte de tributação, que é importante você ficar atento antes de fazer uma aquisição de um fundo imobiliário. Os rendimentos distribuídos para os investidores pessoa física é isento de imposto de renda, desde que o cotista tenha menos de 10% das cotas do fundo e também o fundo tiver menos de 50 cotistas. E além disso, as cotas do fundo têm que ser negociadas única e exclusivamente na Bolsa de Valores, a B3, ou no mercado de balcão organizado. Aí você pode até pensar: pois bem, Gesiel, até agora eu vi muitas vantagens acerca dos fundos imobiliários, mas vem cá, é realmente seguro investir em fundos imobiliários? Bom, sobre a questão de segurança do fundo imobiliário, todo fundo imobiliário ele é acompanhado ali pela Comissão de Valores Monetários, que é a CVM, e também pela B3, a nossa Bolsa de Valores. Porém, isso não exime dos fundos imobiliários serem um produto de risco. E por que desse risco? Vou trazer aqui um exemplo acerca de risco do que estamos vivenciando atualmente. De acordo com a pandemia do coronavírus, houve-se o fechamento de vários comércios, tanto de shopping como também de muitos prédios comerciais, galpões logísticos. Então, as pessoas que fizeram investimentos em fundos imobiliários que recebiam rendimentos periódicos desses tipos de empreendimento tiveram um deságio nos seus proventos de recebimentos mensais. Mesmo se não tivesse ocorrido essa questão de fechamento de todo o comércio,
Existem outros riscos também, que é quando um condômino simplesmente deixa o empreendimento, há um aumento na vacância do empreendimento, isso também é ruim para o investidor. Então há uma certa volatilidade, embora ele tenha um rendimento recorrente mensal que se assemelha muito com os investimentos de renda fixa, eles são totalmente diferentes, pois existe essa possível volatilidade do mercado pelo fato de um possível aumento da vacância, a situação dessa que estamos vivendo atualmente, de fechamento do comércio no geral por conta de uma pandemia. Então, existe essa volatilidade e dependendo dos critérios da política de cada fundo, pode ser que alguns meses você fique sem receber o seu rendimento e o seu dividendo de acordo com a cota que você investiu no fundo. Pois bem, sobre a questão de liquidez, de retorno do capital, se você porventura queira resgatar o seu capital que está ali rendendo e está trazendo rendimento mensais, se você quiser vender a sua cota, os fundos imobiliários eles são fechados. O que é que significa isso? Que para você se desfazer da sua cota, o fundo ele vai fazer a venda dessa cota para que o investidor recupere o seu valor aplicado. Essa negociação depende se há interessado a comprá-las. É mais fácil encontrar interessados quando o fundo é registrado na Bolsa de Valores, diferentemente quando não são. Bom, agora que você já tem bastante conhecimento, bastante informações sobre fundos imobiliários, e agora deve estar se perguntando, bem, como é que eu faço agora para adentrar nesse universo de investidor em fundos imobiliários e ter esses ganhos mensais, e sim fazer aporte todos os meses e assim também começar a ter esse retorno todos os meses? Como prometi no início do vídeo, vou te dar 8 dicas para que você comece a investir hoje nos fundos imobiliários de forma mais profissional. Vamos à primeira dica. Faça uma análise do seu perfil de investidor de acordo com o seu objetivo, tanto de ganho e de retorno de capital, antes de entrar nesse tipo de modalidade de investimento. Segundo ponto, você precisa escolher uma corretora para que possa sim ter acesso a essa modalidade de investimento. Se você ainda não tem uma conta em uma corretora, aconselho você abrir uma conta em uma corretora. Eu vou deixar logo aqui em cima aqui o encarte, vídeo que fala como você analisar uma corretora. Então, se você não tem conta em nenhuma corretora, abra uma conta numa corretora, pois ela será a sua ponte para que você possa fazer investimentos em diversos produtos, assim também como os fundos imobiliários, tanto na compra e na venda desse fundo. E o terceiro ponto está muito ligado ao anterior, ou seja, fique muito atento nas taxas cobradas pelas corretoras, pois ela pode incidir na hora da negociação, da compra e da venda das cotas dos fundos imobiliários. Então, essas taxas elas podem ser bastante agressivas e corroer um pouco ali do seu ganho, dos rendimentos. Então, fique atento com essas taxas cobradas pelas corretoras. Quarto ponto, identifique as carteiras no pregão e a sua liquidez e o seu volume de negociação na bolsa. Quinto ponto, estude a política de investimento do fundo, assim também os prospectos e regulamento dos boletos mensais. Essas informações estão disponíveis no site da Bolsa, assim também como o critério do quarto ponto, você também pode encontrar no site da Bolsa. Essas informações estão publicadas para que você possa fazer uma melhor análise. Sexto ponto, fique atento ao histórico de rendimentos do fundo e também a sua volatilidade. Tente identificar como o gestor desse fundo sobressai de uma situação de estresse do mercado. Esse é um ponto bastante interessante também a ser analisado. Sétima dica, entenda qual o risco do nível do fundo, tanto na sua volatilidade como também nas cotas na bolsa
e o segmento de risco de cada imóvel mediante ao seu negócio. Oitava e a última dica. Lembre-se de que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Porém, num possível ganho de capital com variações da cota, não é isento. Existe um amigo seu, alguém da sua família que tem interesse sobre esse assunto e ainda não sabe por onde começar? Compartilhe esse vídeo, sai mandando esse vídeo nos grupos do WhatsApp, curte aqui embaixo e outra coisa, comenta aqui embaixo também. Fala aqui para mim se você já é um investidor ou vai começar a investir em fundos imobiliários. Então, até a próxima!